Ô, Draga! Ô! Que foi? Não! Nossa, que sofrida. E nós temos vários personagens que... Ô, Draga, pelo amor de Deus, filha, para! Posso? Ô, Draga! Ela tá arranhando o seu treco, Bia! Draga! Caralho, Draga! Eu perdi aí, mano. Ela tá deitadinha. Quando eu começo a falar, ela começa a arranhar o tatame. Aí eu Draga, ela para. Aí quando eu começo a falar, ela começa a arranhar o tatame de novo. Ai, vai falando aí que eu tenho que ficar assim, vai falando. Oi, aqui é a May Mortari e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um daqueles livros que a gente sempre tem que ler pra escola, ou pra vestibular, ou na faculdade. E é tipo de leitura que todo mundo sabe que existe, mas que muita gente acaba não lendo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre O Cortiço. O Cortiço é um livro clássico brasileiro, exigido em muitos lugares e cuja leitura não é tão difícil quanto parece. Eu mesma, quando estava na escola, enrolei muito para ler O Cortiço. Acabei lendo, na época, alguns resumos e eu não sabia muito do que se tratava esse livro. E eu finalmente fiz uma leitura de verdade dele esse ano no clube de leitura aqui do canal, que pra quem não conhece, quem talvez pode ser novo por aqui, nós temos um clube de leitura conjunta e em agosto de 2020, agora nós lemos O Cortiço juntos, discutimos bastante coisa. E esse vídeo é um pequeno resuminho do que se trata O Cortiço, o que você pode esperar dessa leitura e algumas coisinhas que nós interpretamos durante a leitura conjunta. Se você quiser participar da leitura conjunta do canal, vai ter link pro vídeo inaugural aqui embaixo, juntamente com o link do nosso grupo no Telegram, se você quiser participar. Nós temos leituras todos os meses. E caso você seja novo no canal, eu já tô lembrando você de se inscrever no botão aqui embaixo e também todo mundo dá like nesse vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você quiser o link para essa versão aqui do Cortiço, que é uma versão gratuita em e-book, o link vai estar aqui embaixo também. Ela é o texto integral, então eu recomendo bastante, você pode ler de graça. Para começar, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre quem foi o autor do Cortiço. Aloysio Azevedo é um autor brasileiro que nasceu no Maranhão em 1857 e com mais ou menos uns 20 anos ele se mudou para o Rio de Janeiro, mas a carreira dele como escritor mesmo começou no Maranhão, depois que ele voltou para lá uns aninhos depois. O Aloysio Azevedo, ele tinha um estilo que nós chamamos de naturalismo, que é um estilo que foi muito polêmico e que absurdou as pessoas na época de lançamento dos livros dele, por conta da forma crua com que ele aborda preconceitos e algumas realidades e alguns estereótipos que existiam na época de escrita do Aloysio de Azevedo, que foi ali na segunda metade do século XIX. O naturalismo, inclusive, é o estilo em que se encaixa O Cortiço. No comecinho da história, nós temos a realidade e o contraste entre a vida de dois portugueses aqui no Brasil. Nós temos dois personagens centrais do comecinho da história, que são o João Romão e o Miranda. Eles são dois comerciantes portugueses que moram no Rio de Janeiro. O João Romão, ele é dono tanto do Cortiço, que é essa super vila para pessoas de baixa renda, que fica no Rio de Janeiro, mas ele também, além disso, é dono da mercearia, que fica em frente ao Cortiço, e ele é dono da pedreira, que fica no fundo do Cortiço. Então ele é um desses caras aí que vem da Europa e tem algumas propriedades, e por conta disso ele acha que em vários momentos da história ele passa essa impressão de ser uma pessoa que espera um respeito a mais do que o que ele já recebe. E o João Romão, ele é um personagem que busca riqueza, poder e prestígio de qualquer forma. Seja isso por vias legais ou por vias ilegais, por abuso de funcionários, por valores inacessíveis e valores absurdos para viver no cortiço dele, que é um cortiço de bem baixo padrão para a época. E além disso, ele também tem salários muito baixos para os funcionários dele, tanto do mercado quanto na pedreira, mas isso fica muito mais evidente em algumas partes em que falam da pedreira. Ele mora com a amante dele, a Bertoleza, que não chega a ser a esposa, mas é essa mulher com quem ele vive, que o livro descreve como amigada, que era o termo usado mais na época, um termo bem preconceituoso, inclusive, para quem lê o livro vai entender por quê, mas a Bertoleza é basicamente a pessoa responsável por todo o dinheiro que o João Romão ganha. Ele é um cara que fica tentando ganhar dinheiro a todo custo de formas ilícitas e meio que puxando o saco de pessoa importante, enquanto que a Bertoleza tá lá trabalhando de sol a sol na mercearia dele, fazendo comida para vender, assim, suando mesmo para fazer com que os dois tenham um padrão de vida melhor, e o João Romão basicamente ignora que a Bertoleza tem esse trabalho todo por ele. E o contraste, a vida do João Romão é feito aqui por um
segundo personagem português, que é o Miranda. O Miranda, ele é a representação da burguesia europeia que chegou ali no Brasil, que tem um pouco mais de dinheiro, de prestígio já. O Miranda, ele tem uma casa, um terreno super bonito, ele tem mais posses, ele é uma pessoa mais conhecida e ele mora ali nos arredores do João Romão. Inclusive, eles têm uma treta no começo da história sobre um pedaço de terreno que o João Romão quer para expandir o cortiço dele e o Miranda queria para fazer um jardim maior para casa dele. Então a gente já tem ali uma ideia de a diferença entre o João Romão, que é esse cara que tá querendo ganhar dinheiro, faturar dinheiro em cima de qualquer coisa, e o Miranda, que é o burguês que quer mostrar como ele tem dinheiro o tempo todo. Os dois são insuportáveis. Em um determinado ponto no começo da história ainda, o Miranda ganha o título de barão, e isso com certeza deixa o João Romão muito puto, porque ele também quer esse tipo de prestígio. E a partir desse ponto no começo da história, a gente vai ter ainda mais conflito, porque o João Romão vai começar a tentar ainda mais conseguir esse prestígio, porque ele percebe que ganhar dinheiro não é a única coisa que importa. Para ser uma pessoa importante, ele precisa também conquistar o respeito e prestígio na região. Esses dois representam um dos focos da história, mas que não é nem mesmo o foco principal. Ele é apenas um foco que interessa bastante, que mostra pra gente o que vai ser essa história ali no começo do desenrolar dela, enquanto a gente ainda não conhece muito bem os outros personagens. O terceiro personagem central do começo da história, que pra mim é o personagem mais central de tudo, é o cortiço propriamente dito. Nós conseguimos sentir exatamente a energia que existe dentro daquele cortiço através das narrações do Aloysio Azevedo. Nós temos uma ideia muito boa e muito crua do que é aquele cortiço. De forma alguma ele tenta romantizar aquilo, de forma alguma ele tenta fazer o cortiço parecer melhor do que ele é. Então nós sabemos que o cortiço não é exatamente um lugar bom para se morar, mas nós temos ali uma ideia muito natural, uma ideia muito real de qual era a realidade da pessoa que morava dentro do cortiço. E dentro desse cortiço nós vamos conhecer vários outros personagens, vários conflitos sexuais, conflitos de trabalho, rivalidades e várias polêmicas. O que eu achei dessa história? Eu vou comentar rapidinho pra vocês quais foram as minhas impressões e as impressões que eu e o pessoal do grupo de leitura conjunta aqui do canal tivemos, que nós discutimos na live. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas opiniões e quiser ter uma ideia mais detalhada do que é o cortiço, você também pode acessar a nossa live de discussão, tem um pouco mais de 1 hora, e ela tá toda salva aqui no canal e o link vai estar aqui embaixo pra vocês também. Eu achei que o livro trabalha bastante polêmicas, tanto na forma crua com que ele retrata o racismo, a homossexualidade bem estereotipada da época e também a prostituição, que nesse livro é vista como meio que uma forma de independência da mulher. E nós temos aqui vários personagens, habitantes do cortiço, pessoas que têm relação com o cortiço diretamente, que vão demonstrar pra gente essa forma crua de preconceito e estereótipo retratado no livro, que foi tão escandalizadora para as pessoas da época da Aloysio de Azevedo. Dois estereótipos que me chamaram muita atenção aqui no livro também foram a forma como ele retrata portugueses e brasileiros, que ele coloca aqui como um certo contraste. Os portugueses, eles são vistos como pessoas cobiçadoras, pessoas que estão buscando muito prestígio ali dentro daquela sociedade, pessoas arrogantes e que se veem como superiores, mas ao mesmo tempo o lado positivo que ele coloca aqui como povo português é meio que dizendo que o povo português é um povo mais disciplinado e que tem mais vontade de trabalhar. Isso é uma das formas como ele retrata todos os personagens portugueses da história, que na minha opinião são os personagens mais family friendly. Mas assim, eu fiquei com muito ódio dos personagens portugueses e foi uma coisa que todo mundo na leitura coletiva meio que pensou mais ou menos igual ali. Agora, enquanto isso, o contraste que ele faz com os personagens brasileiros, que foi uma coisa que me incomodou muito no livro, foi que ele coloca os personagens brasileiros, em grande parte, como pessoas que não gostam do trabalho, pessoas que preferem ficar entregues a festas e a vícios com bebida, com cigarro. Inclusive, nós temos personagens portugueses na história que no momento em que ele fala que eles se tornam mais brasileiros, é o momento em que eles se entregam a vícios e se entregam a gandaia e param de pensar em trabalho e em crescer na vida e na família. Enfim, esse estereótipo é um estereótipo muito importante dentro desse livro e que com certeza várias pessoas vão colocar em questões de escola e de vestibular, mas é um estereótipo também muito incômodo. Eu gostei bastante de ter tido esse contato com o cortiço, justamente porque ele vai me trazer aqui uma forma de ver o mundo naturalista do Aloysio de Azevedo da segunda metade do século XIX, que é muito diferente da nossa forma de ver o mundo e com muito menos tato, uma forma muito mais de o que ele via, e isso retratado de uma forma estereotipada, de uma forma que é encaixada como forma naturalista e com muito pouca preocupação aos sentimentos das pessoas e ao emocional
racional, é uma forma bem mais crua e bem mais superficial de ver as pessoas e o que elas são e o que são as pessoas que vivem no Cortiço. Dentro desse livro vocês vão ter muita revolta, muito racismo, muitos estereótipos, mas é o tipo de leitura rápida com menos de 200 páginas que vocês podem fazer aí sem muito trabalho. Apesar do vocabulário um pouco mais difícil por conta da época do livro, ele não é de forma alguma um livro muito maçante de ler por conta do tamanho e por conta de todas as tretas que acontecem na história, porque tem muita treta nessa história aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o que eu achei da leitura do Cortiço, que foi uma ótima escolha para nossa leitura conjunta do canal. Eu só queria lembrar você de que se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, porque isso me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. E caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever para você continuar acompanhando o meu conteúdo e de participar com a gente do Clube de Leitura Coletiva se você tiver interesse de ler alguns livros mais clássicos e diferentes que você provavelmente não leria tanto sozinho. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!